Então, a gente vai para a parte 1 dos exercícios da termologia, onde a gente vai basicamente trabalhar com questões relativas à temperatura. Conversão de escala, né? Quando pensa em temperatura, conversão de escala. Vocês vão perceber que a temática é a mesma, só vai mudando uma outra coisinha. Tem exercícios com gráfico, tem exercícios onde eles dão relações matemáticas, enfim, tá bom? Aqui, excepcionalmente, não tem muita questão, né? A gente chegou a fazer questões com 20, 18, 20 exercícios de sala, porque esse assunto não tem muito como variar. Você tem um ou outro um pouquinho mais complicado, mas, como eu disse para vocês, a temática é a mesma. Tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1. A amplitude térmica de um local é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, ambas registradas ao longo de um dia do ano. A gente usa muito na geografia esse conceito, né, de amplitude térmica. Regiões em que você tem maior amplitude, épocas do ano em que você tem maior amplitude. Por exemplo, a gente está passando por uma época do ano de amplitude térmica bem alta. Né? A gente tem feito de madrugada aí, acho que de anteontem para ontem, chegou a fazer acho que 16 graus, 17 graus. E o dia está fazendo 35. Né? Isso tem muito a ver com o fato da estação, né? Da posição da Terra em relação ao Sol, e da umidade também. Né? Baixa a umidade, a amplitude geralmente sobe. O clima semiárido que predomina na região Nordeste apresenta amplitudes térmicas anuais em torno de 5 graus. Indique que resultado seria obtido se essa amplitude fosse medida em Fahrenheit e depois em Kelvin. A gente tem que tomar cuidado com um possível equívoco na hora de interpretar o dado da questão. Ele não quer saber quanto vale 5 graus em Fahrenheit. Né? O termo amplitude é uma variação de temperatura. Ele fala isso no texto. Amplitude. Amplitude, opa. Tudo bem? Quando a gente fala em variação, a gente pensa naquela história do termômetro andar. Amplitude. Então, vamos lembrar. Variação de termômetro em grau Celsius para 1 grau é a mesma coisa que a variação no termômetro em Fahrenheit de 1,8, né? Os dois, um em Celsius, outro em Fahrenheit. E trazendo para o Kelvin, a variação é 1 para 1. A variação de temperatura no termômetro em Kelvin também é 1. Essa é a correspondência. Então, é só multiplicar por 5. Então, se eu quero uma variação de temperatura de 5 graus, então quer dizer, quando o termômetro em Celsius subir 5 graus, o termômetro em Fahrenheit vai subir 5 vezes 1,8. Então, você vai ter uma variação que seria uma amplitude de 9 Fahrenheit. Tudo bem? E isso corresponde a uma variação em Kelvin, aí também de 1 grau. De 1 Kelvin só, né? 1 Kelvin. 1 Kelvin não, 9. Perdão. Tá? Beleza? Se ele quisesse saber qual é o valor de 5 graus em Fahrenheit, aí a gente usava a equação de conversão. É diferente. Tá bom? Beleza? Tá aí a questão número 1. 2. Vamos para 2. Pode tirar print. Ô, Dan, Hum. essa variação de Kelvin não seria 5? 5, né? Por que eu pus 9? Tô ficando louco. Eu olhei pro 9 ali e pus 9. Obrigado. 5K. Valeu. Porque é 1 para 1, né? Obrigado, Edu. Agora pode tirar print da figura certa. Já apaga essa daí. Apaga. E já tira da nova. Pronto. 2.
Uma pessoa diz: a maior temperatura que suportei foi um valor que, medido na Fahrenheit, é 2,6 vezes o valor da Celsius. Então, eu vou considerar uma temperatura em Fahrenheit que é igual a 2,6 vezes uma temperatura na escala Celsius. A gente sabe que os valores da Fahrenheit sempre são grandões, né? Então, você tem um valor na temperatura, no termômetro, que vale 2,6 vezes o da Celsius. Tá? Quando você não lembra a fórmula, o que você faz? Pensa nos dois termômetros. Então, você tem um termômetro 0 e 100. Esse aqui é o termômetro em Celsius. Aí eu tenho um termômetro em Fahrenheit. 32, 212. Opa. Graus. E aí, você percebe uma coisa assim, ó. Você vê que a temperatura aqui, ela tá, a temperatura em Fahrenheit, né? Ela tá 2,12 vezes maior que a Celsius. Tá vendo, ó? Tá? Fahrenheit. Deixa eu colocar aqui só o Fzinho no termômetro. Então, provavelmente, a temperatura que nós estamos falando, ela tá aqui em cima, ó. Você tem aqui uma temperatura em Celsius e tem uma Fahrenheit que vale 2,6 vezes a Celsius. É basicamente isso, tá? Beleza? Só para a gente organizar no termômetro. Agora, como a gente tem a fórmula, né? Não precisa de perder tempo fazendo aquele negócio. Então eu faço θc sobre 5 igual θf menos 32 sobre 9. Tá, joga lá, vamos embora. θc sobre 5 igual a θf. Eu vou colocar no θf 2,6 θc menos 32 sobre 9. Ah. Multiplica em cruz, né? Então vai ficar 9 θc igual a... O 5 multiplica tudo que está lá em cima, né? Ele faz a distributiva aqui e aqui. Então fica 5 vezes 2,6, se não me engano dá 13, θc, menos 5 vezes 32 dá 160. Vou pedir para vocês conferirem as contas aí, né? 4 θc é igual a 160. 60. É isso? Confere aí. Então, o θc igual a 40 graus Celsius. Tá? Ele quer o valor desta temperatura. Bom, se o θc é 40 graus Celsius, o θf tem que ser 2,6 vezes ele, né? Deixa eu ver aqui. 104. 104 Fahrenheit. Tá? Na verdade, a gente está aqui no meio, né? Ó. Nem está aqui para cima, ó. Na verdade verdadeira. Ele está meio que para cá, ó. 40 graus, 104 aqui. Aqui, ó. Tá? Beleza? Tá aí a questão 2. Podem printar para a gente passar para a próxima.
se tiver tudo ok. Questão 3. Um grupo de estudantes criou uma escala termométrica medida em grau B. A relação com as medidas em Celsius não foi obtida experimentalmente. Apenas imaginou-se um gráfico que relacionava as duas escalas. Tá ali. Escreva uma regra de conversão, que seria a fórmula. E aí, a partir, né, dessa fórmula, vem as outras perguntas. Indique qual a temperatura em que a leitura das escalas é a mesma, na item B. Na B, escreva uma relação de variação de temperatura. Quando um sobe um, quanto sobe o outro? É isso que ele quer. E calcule a temperatura em B, na qual a água entraria em ebulição, considerando que isso ocorra a 100 graus. Então, é o tipo de exercício mais comum, tá, gente? Que é o que foge daquela Celsius Fahrenheit, que o aluno eventualmente acaba decorando. Tá? Então, você tem um exercício, na verdade, com 4 possíveis perguntas para esse tipo de gráfico. Ele pode pedir a escala, ele pode pedir uma leitura de temperatura específica que vai te obrigar a fazer a equação, né? Tá? Então, como que a gente trabalha com esse tipo de problema? Vamos desenhar os termômetros. Então, você tem um termômetro em graus Celsius e o outro termômetro em graus B. Tá, vamos lá. A correspondência de temperaturas eu vou procurar no gráfico. Então, ó, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 pontos. Esse ponto aqui, ó, e esse aqui. Vamos lá. Esse ponto aqui, peraí. Ele está mostrando para a gente o seguinte, ó. Vê se você concorda comigo. No eixo X, você tem temperatura em graus Celsius. Certo? Então, quando a temperatura em graus Celsius vale 20, a temperatura em grau B vale 0. Vale 0. Percebeu? Tá? Então, isso é uma correspondência de pontos. Bem importante para a gente. A outra correspondência, ela vem daqui, ó. Vamos lá. Aqui, o ponto, ele está cortando o eixo Y, certo? Ele está cortando o eixo Y. Está cortando no menos 10. Então, quer dizer que a temperatura em B vale menos 10. E aqui é B, né? Enquanto a temperatura em Celsius vale 0. Tá ali. Então, veja, os nossos pontos no Celsius, eu vou me concentrar no ponto 10. 10 não, perdão. 0. E 20. Quando o termômetro Celsius está no 0, o termômetro B, ele está no menos 10. Quando o termômetro Celsius está no 20, o B está no 0. Zero B. Tá bom? Beleza? Aí eu posso dizer assim, ó. Quando o termômetro em Celsius estiver num θC, o termômetro em B está num θB. Por exemplo. Tá? E aí eu vou fazer a relação de proporção entre os segmentos. Então, ó, eu vou olhar para o termômetro em Celsius e vou dizer o seguinte, ó. O termômetro em Celsius, ele tem um comprimento aqui, que eu vou chamar de A,
e tem um comprimento aqui, ó. B. Essa relação ela é constante para os dois termômetros, tá? Então eu posso escrever assim, ó. Quanto mede o comprimento A no termômetro em Celsius? Ele mede θc. Certo? θc. Que é o comprimento do Azinho. Sobre... Qual que é o comprimento do Bzinho? 20. Agora, eu faço a mesma coisa para o termômetro em B. Você tem aqui um segmento A. Temos um segmento B, que tem que estar na mesma proporção. B. Certo? Quanto mede o segmento A? Toma cuidado agora, ó. O segmento A, ele mede tudo isso aqui, ó, que vale θb, mais o 10. Tá vendo que tem esse comprimento de 10 aqui, ó? Então toma cuidado, porque aqui em cima eu vou escrever assim, ó. θb mais 10 dividido pelo comprimento lá de baixo, que é esse comprimento aqui, ó. Esse pedacinho vale 10 só. Tá aqui, 10. E aí eu quero que você perceba, eu vou destacar aqui dois números, porque eles vão ajudar a gente a responder o outro item. Tá vendo esse 20 e esse 10 aqui, ó? Só que a variação dos termômetros. Isso aí já o que está embaixo da fração já é a variação do termômetro, ó lá, 2 para 1. Ele está dizendo assim, ó, quando o termômetro em Celsius anda duas casas, ou 20 casas, né? O termômetro do B anda 10 só. Só que ele parte do menos 10, né? Daqui, ó, correspondente ao zero. Tá? Então, ó, com isso, a gente responde o item A. Então, isso aqui é o item A. Item B. Indique a temperatura cuja leitura é a mesma. Então, tem uma temperatura em que há uma coincidência de valores. Os dois termômetros vão marcar o mesmo valor, por coincidência. Ou seja, eu quero saber quando é que o θb é igual ao θc. Como a gente já tem a equação de conversão, eu substituo. Né? Eu simplesmente substituo. Então, eu vou escrever aqui, ó, θc sobre 2 igual a... No lugar do θb, eu vou colocar θc mais 10 sobre 1. Estou colocando o 1 e o 2 aqui só para deixar claro que eu simplifiquei ali, tá? Beleza? Então vai ficar assim, ó. θc igual a 2 θc mais 20. Passei o 2 multiplicando, né? Aqui, ó. Multiplicação distributiva. Passa o θc para lá, fica θc igual a menos 20, né? Então, quando o termômetro em Celsius marcar menos 20, o termômetro na escala B também vai marcar menos 20. É isso que ele está querendo dizer no item B. Beleza? Tá? Item B. Item C. Escreva a relação entre a variação de temperatura nas escalas. Gente, se ele quer uma relação, ele quer saber quanto vale a variação de temperatura do θc pela variação de temperatura da outra escala. Ele não quer, ele não especifica se ele quer a Celsius pela B ou a B pela Celsius. Tanto faz. Tá? Bom, a Celsius varia 20, enquanto a outra varia 10. 2 para 1. Essa é a variação.
a relação entre as variações, né? Tá? Se você vai escrever ao contrário, fica meio, né? Não tem importância nenhuma. Tá bom? Item D. Calcule a temperatura na escala B, na qual a água entra em ebulição. É uma aplicação da fórmula, né? Tá? Então, ó, 100 sobre 2 é igual a θB mais 10 sobre 1. Só substituir. Então, fica 100 igual a 2 θB mais 20. θB vai dar 40, né? Porque eu passo 20 para lá, dá 80. Então θB dá 40. 40. Tá bom? Beleza? Você que não sai muito disso, né? Só mudou nesse caso a questão de um gráfico, né? Vamos para a questão número 4. Próxima. Três termômetros graduados, respectivamente, nas escalas Fahrenheit, Celsius e Kelvin, denominados como primeiro, segundo e terceiro, são imersos num líquido contido num recipiente. A diferença entre as leituras do primeiro e do segundo é igual à diferença entre as leituras do terceiro e do segundo. Quais são as leituras dos três termômetros? É um tipo de questão de matemática, na verdade, gente. Para ser bem honesto. O que você tem de física nessa questão? Você vai ter que saber as equações de cor. Então, ó, o primeiro termômetro é o termômetro em Fahrenheit. O segundo termômetro é o termômetro em Celsius. E o terceiro termômetro é o Kelvin. Tá? Ele fala denominados primeiro, segundo e terceiro. Aí, cada um está marcando uma temperatura. Então, você tem uma temperatura θF, você tem uma temperatura θC e tem uma temperatura θK. Você tem, então, ó, nota que você tem três incógnitas. Você tem três incógnitas. O que significa que você vai ter que ter três equações para resolver esse problema. Então, essa é a primeira percepção que você tem que ter. Se você tem, como ele quer as leituras dos três termômetros, eu preciso de três equações. Né? Porque ele não fala, por exemplo, que uma é igual à outra. Ele fala assim, ó. A diferença do primeiro e do segundo, então, ó, θF menos θC, isso é a diferença do primeiro com o segundo, é igual à diferença do terceiro com o segundo, θK menos θC. Aqui, ó. A diferença de leituras do primeiro e do segundo é igual à diferença de leituras do terceiro e do segundo. Nota que ele falou terceiro e segundo e não segundo e terceiro. Tá? Beleza? Isso aqui eu posso chamar de equação 1. Equação 1. Propriamente já é equação 1. Inclusive, se a gente melhorar essa equação, a gente vai descobrir uma coisa aqui. Eu vou chamar a atenção, quem descobrir me fala. Tá? Quais seriam as outras equações, gente? Olha, a equação 2 seria pensar que a temperatura em Kelvin ela é Celsius mais 273. Essa equação a gente tem já. A gente sabe, né? E eu também sei
para uma equação 3, que temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em F menos 32 sobre 9. Pronto. Tá aí. Beleza? Então você tem, ó, a equação 1, equação 2 e equação 3. Agora é meio que substituir uma na outra. Né? Ô, gente, vocês perceberam uma coisa na equação 1? Conseguiram perceber uma coisa nela? Dá para cancelar o θc. Ó, eu posso melhorar a equação 1 dizendo que, ó, você cancela o menos θc aqui com o menos aqui. Você acabou de descobrir, na verdade, que θf é igual a θk. Quer dizer, é um termômetro onde a temperatura em Fahrenheit e Kelvin é a mesma. Tá bom? Isso eu já descobri. Tá. E agora? E agora? A gente pode fazer o seguinte. Eu posso pegar que eu tenho θf igual a θk. Certo? Como a gente não tem nada sobre o θc, eu posso isolar ele da equação 2. Então, ó, eu vou pegar a equação 2 e vou isolar ele. Vou falar que θc é igual a θk menos 273. Ok? E vou substituir na equação 3. Tá? Vou colocar aqui, ó, substituição de equação 2 em equação 3. Tá, bora lá. θc sobre 5. No lugar do θc, eu vou colocar θk menos 273 sobre 5. Ó. Isso é igual a θf menos 32 sobre 9. Aqui, ó. Ó. No lugar do θc, eu coloquei isso, ó. No lugar do θf, eu vou colocar θk. Equação 1, ó. Já vou substituir ela aqui, no lugar do θf. Não sei se vocês perceberam o que eu vou fazer, tá? Ó, vai ficar θk menos 32 sobre 9. Eu podia já dizer, na verdade, substituindo equação 2 e 1 na 3, né? Estou substituindo aqui, ó. Substituir em 3 também. Tá? Aí daqui é conta. Uma conta bem feia, por sinal, né? 9 θk menos 273 vezes 9 dá 2.457 igual a 5 θk menos 32 vezes 5, 170. Desculpa, 160. Aqui. Passa o 5 para lá, fica 4 θk igual 2.457 menos 160. Dá 2.297. Tá? Aí, já isolando o K, né? A temperatura em Kelvin. 2.297 dividido por 4. Dá 574,25.
574,25 Kelvin. Tá bom? Da equação 1, a gente concluiu que a temperatura em Fahrenheit é igual a Kelvin. Então, a temperatura em Fahrenheit também vale 574. Nossa, a pessoa fala 4 e digita 2. 574,25 Fahrenheit. E para você encontrar em Celsius, como é que eu faço para encontrar em Celsius? Subtrai da Kelvin 273. Tá vendo essa daqui, ó? Essa aqui? Subtrai 273 aqui. Dá 301,25. 301,25 graus Celsius. Tá bom? Pensando num vestibular bem conceitual, como é a prova do Enem, por exemplo, acho pouco provável uma questão como essa, se depararem com uma questão como essa. Diria para vocês que é uma questão mais fácil de você encontrar numa prova de matemática, né, do que numa prova de física propriamente. Beleza? Podemos passar para a próxima. Podem tirar o prints. Vamos para a questão número 5. Questão número 5. Na madrugada de sexta-feira do dia 8 de fevereiro de 2019, 10 sonhos deixaram de existir sobre as chamas do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. Eram adolescentes, aspirantes a craques de futebol, que dormiam no alojamento do clube e foram surpreendidos pelas chamas advindas do aparelho. Puta história trágica, né? A temperatura na escala Celsius tem a correspondente na Fahrenheit. Olha o que ele fala aqui, ó. Eu pulei uma parte. Foram surpreendidos pelas chamas advindas do aparelho de ar-condicionado, que em poucos minutos fizeram a temperatura atingir valores insuportáveis ao ser humano. Até porque tinha toda uma parte de polímeros, né, que isolavam o container, né, o famoso poliuretano, né, que se falou tanto na época, que é um material extremamente inflamável. Extremamente inflamável. E aí, o container de metal pegando fogo, né? Aí ele fala assim, essa temperatura na Celsius tem sua correspondente na Fahrenheit, valendo o seu dobro, adicionado de 14 unidades. Então, aqui está a frase importante. Você tem uma temperatura na escala Celsius. Essa temperatura, ela tem uma correspondente na Fahrenheit. Certo? Só que essa correspondente, segundo ele, vale o seu dobro mais 14 unidades. Essa é a relação. A temperatura na escala Celsius tem a sua correspondente na Fahrenheit, valendo o seu dobro adicionado de 14 unidades. Sacaram? Temos uma equação. EQ1. Temos uma outra equação. θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Isso aqui é a equação 2. Percebe? Com base nos dados, é correto afirmar que o valor absoluto da temperatura, como ele quer o valor absoluto, ele quer o valor em Kelvin, tá? Ele quer o valor em Kelvin. Eu tô com preguiça. Eu vou achar primeiro o Celsius. Eu vou substituir aqui e aqui, ó. Como eu já tenho o θf ali, ó, então eu vou escrever assim. Então, ó, substituir equação 1 em equação 2. Então fica θc sobre 5 é igual
θF, eu vou escrever 2θc mais 14. Tudo isso aqui é o θF, tá vendo? Menos 32 sobre 9. Tá bom? Melhorando um pouquinho essa conta, θc sobre 5 é igual a 2θc menos 18 sobre 9. Pronto. Multiplica em cruz aí termina a conta, né? Então fica 9θc igual a 10θc, multiplicando 5 ali, menos 90. Menos 90. Tá bom? Passa o 9θc para a direita, passa o 90 para a esquerda. Então a temperatura em Celsius é 90 graus. 90 graus. Como eu quero em Kelvin, é o Celsius mais 273. Certo? Dá 363, né? Tá bom? Temperatura em Kelvin igual a 363 K. Que é os 90 mais 273. Tá bom? Beleza? Alternativa D de doido. Tá aí. Fechou a balada. Agora, última questão, hein? Última questão. Questão número 6. A questão número 6, das de sala, né, que a gente está fazendo, ela tem envolve aquela situação a qual que eu tinha explicado na teoria, de você associar a pressão de um gás a uma coluna de mercúrio e usar isso como um parâmetro, né? Não um mercúrio, mas um líquido qualquer, tá? Então vamos lá, questão número 6. Deixa eu trocar aqui. Aqui. Tá? Ele fala assim: um estudante monta um dispositivo termométrico utilizando uma câmara contendo um gás e um tubo capilar em formato de U cheio de mercúrio, conforme mostra a figura a seguir aí. O tubo é aberto em uma das suas cavidades que está em contato com a atmosfera. Então ele está relacionando, né? Aqui dentro tem um gás, o gás exerce uma pressão aqui nesse ponto, ó. Só que essa pressão tem a ver com a temperatura do gás, como a gente tinha discutido lá na teoria, né? Tá, então dependendo da pressão do gás, eu vou ter uma altura de coluna de mercúrio, né? Então, qual é a regra em termos de conceito? Se o gás está quente, imagina que o gás está quente, a pressão é alta. Se a pressão é alta, a coluna de mercúrio está alta. Ele está empurrando o mercúrio para cima, tá? Se o gás está frio, ao contrário. Inicialmente, olha o que ele fala agora. A câmara é imersa em um recipiente contendo água e gelo em infusão, ou seja, 0 graus, sendo a medida da altura H da coluna igual a 2 centímetros. Em um segundo momento, a câmara é imersa em água em ebulição e a medida da altura H da coluna de mercúrio passa a ser 27 centímetros. Um estudante, a partir dos dados obtidos, monta uma equação que permite determinar a temperatura do gás no interior da garrafa, da câmara, a partir da altura em centímetros. Considere a temperatura de fusão do gelo, 0, e de ebulição da água, 100. Então, ó, é a mesma situação, só que um pouquinho mais elaborado. Então, você tem o nosso termômetro, você tem o grau Celsius e o termômetro que mede a altura, em centímetros.
do mercúrio. Então, a temperatura de 0 graus, ela corresponde a uma altura de 2 centímetros. A temperatura de 100 graus corresponde a uma altura de 27 centímetros. Tá aqui. Beleza? Ele quer uma relação, então, agora, entre altura e temperatura. Então, tipo assim, a gente tem uma temperatura θc, que vai estar correspondendo a uma altura H, qualquer no nosso termômetro. Então, a gente vai fazer a equivalência dos segmentos dos termômetros, né? No termômetro Celsius, você tem isso aqui, ó. 100 é uma variação entre os pontos fixos, que no termômetro em H, ela corresponde a 25. Né? Então, aqui vamos chamar de A e aqui de A. Ó. Tá. No termômetro em Celsius, você tem uma outra medidinha aqui, ó, que eu chamo de B, que tem a sua correspondente no termômetro em H. Tá? Então, A sobre B tem que ser constante para os dois termômetros. Então, para o termômetro em Celsius, o que vale A? Vale 100 sobre θc. Isso é igual a A sobre B, 25 sobre o comprimento B, que seria H menos 2. Concorda? H menos 2. Tenta imaginar que a altura da coluna de mercúrio ela tem um zero. O zero está aqui, ó. Tá? Aqui, mais ou menos aqui. Então, este comprimentinho aqui, ó, ele vale H menos 2. Isso aqui, ó. Essa parte. Tá? Seria isso aqui, ó. Tá? Deixa eu ver. Bom, o que dá para fazer aqui de melhorar? Vou botar isso aqui, né? 100 e 4. Aqui, ó. 4 e 1. Aqui. E aí, só multiplica em cruz. Tá? Fica θc igual a... Aí o 4 vezes H menos 2, né? Vai ficar 4H menos 8. Beleza? 4H menos 8. Tá aí. Chegamos na equação. Uma equação de primeiro grau. Tá? θc igual a 4H menos 8. Que nos dá a alternativa C. C de cebola. Tudo bem? Dúvidas? Fechamos. Fechamos aqui.